A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, estamos aqui para iniciar mais um EBD em Foco. Somos o departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, no campo de São Carlos de Ibaté, campo liderado pelo pastor-presidente Eli Martins de Souza, e esta é mais uma aula, mais uma pré-aula do nosso EBD em Foco, em nome de Jesus, para abençoar a tua vida, você professor, para edificar a tua vida e também para te ajudar num material de subsídio, de suporte, para te ajudar no preparamento da aula, para que você tenha o maior êxito, o nome do Senhor ser glorificado e vidas ser edificadas em nome de Jesus. E este trimestre, como nós estamos já partindo para o final desse quarto trimestre de 2025, temos por título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, onde nós estamos vindo numa maratona, né, pastor Eliano? Sobre a antropologia bíblica, o conceito da constituição do ser humano, e em especial na lição desta semana, estaremos estudando então a lição O Espírito Humano e o Espírito de Deus, a lição de número 12, que será ministrada a aula presencialmente no dia 21 de dezembro. Nós oramos para que o Senhor abençoe a tua vida, você que estará assistindo esta aula e também participando da aula presencialmente em cada igreja, inclusive nós da Assembleia de Deus, aqui no campo de São Carlos, Ministério Belém. Em cada bairro tem uma igreja, Assembleia de Deus, próxima à tua casa. Inclusive, comenta aqui para nós sabermos de onde você está assistindo, onde é a tua casa, para caso você não conheça alguma de nossas igrejas, nós podermos indicar a igreja mais próxima de você para você participar da Escola Bíblica Dominical aos domingos, porque é bênção do Senhor para a tua vida. E nós aqui estamos em nosso templo sede, na rua Urgo Dorfel, de número 373, na Vila Marcelino. Você que pode, compareça conosco, as aulas se dão aos domingos, às 9 horas da manhã, certamente você será bem recebido e nos alegraremos com a tua presença e nós, todos juntos, aprenderemos mais da palavra do Senhor. Tá? E temos o apoio do nosso pastor-presidente, como já mencionado aqui, pastor Eli Martins de Souza, e também a Superintendência Geral do Campo, irmã Elisama Barbosa, irmã Jamila Magalhães, e também em cada superintendente nas congregações, em cada professor, a nossa saudação, a nossa consideração neste importante ministério em nome de Jesus. E está aqui ao nosso lado, mais uma vez, nosso professor, pastor Eliano Pires, né, que é bacharel em teologia, articulista e escritor. Amém. E inclusive articulista, porque ele tem artigos publicados, né, na revista Ensinador Cristão desse trimestre, que inclusive na página 103, na edição 103, na página 44, tem uma edição publicada lá especificamente para esta lição, o Espírito Humano e o Espírito de Deus, e o pastor Eliano também tem uma publicação, como eu disse, tem uma publicação editada nessa revista Ensinador Cristão. Tá? Você acessa lá na edição 103, página 44, tem material, tem subsídio desta lição na página 41, e na página 44 tem o artigo publicado pelo pastor Eliano. Certamente será bênção para a tua vida, em nome de Jesus. E falando da revista Ensinador Cristão, como nós sempre indicamos, né, o material de apoio, que é importante, indispensável, imprescindível para o professor fazer uso desse material. Inclusive, tanto para esse trimestre, que estamos na penúltima aula, né? Na próxima lição, será o encerramento do trimestre, já o encerramento do ano letivo também, e também para o próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2026, você, professor, também precisará do suporte de apoio, porque o próximo trimestre é um trimestre também doutrinário, teológico, onde estaremos tratando sobre a Trindade, e por isso, assim como nesse trimestre, nós temos indicado, e nessa lição nós reafirmamos a importância de se usar a declaração de fé, como também aparece aqui em cima na sua tela, o livro de apoio, que traz sempre um subsídio mais aprofundado, mais amplo, mais dinâmico, que ajuda
você, professor, preparar a aula com maior compreensão e com maior utilidade, porque às vezes prepara tanto material doutrinário, prepara tanto material didático, mas às vezes acaba falhando na execução desse material. E o livro de apoio sempre ajuda também a você executar a aplicação desse material didático para o bom resultado da sua escola, da sua classe, da sua aula. Você, professor, e você, aluno, que sente a chamada também, já faça uso desse material de apoio em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é o material principal da escola bíblica dominical. Sim. Tá? É importante você, professor, consultar as referências, e isso também te ajuda até na dinâmica, na participação da classe, participar também na execução da sua aula. Tá? Então, use a Bíblia Sagrada, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E luz para os nossos caminhos. Tá? Pastor Eliano, então, já quero passar aqui ao pastor Eliano a apresentação. É uma grande alegria tê-lo conosco na ministração desta aula. Partimos já para a penúltima aula do trimestre, pastor. Já estamos aí concluindo o ano, começamos juntos, né? Sim. E vamos concluir juntos aí para a glória de Deus, pastor. Uma grande alegria tê-lo conosco mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Glaucio, Pai do Senhor, meus irmãos, professores e alunos, é uma alegria estar aqui com o meu companheiro, pastor Glaucio, no programa EBD em Foco, que tem sido bênção para as nossas vidas, uma preparação extra para os nossos professores, onde nós trazemos aqui subsídios especiais para que a sua aula seja enriquecida em nome de Jesus. Maravilha, pastor. E assim nós vamos nessa certeza, a sua aula ser enriquecida, certamente vidas serão edificadas. Sim. Nós temos um lema aqui, a EBD em Foco, ministrando a palavra de Deus, porque é o ensino que transforma, o ensino da palavra de Deus, como nós vamos estar vendo no tema desta lição aqui, tá bom, irmãos? Então eu já quero fazer início à leitura do nosso textuário, que traz uma profundidade intensa para nossas vidas e serve também de direção áurea para o nosso desenvolvimento da lição, tá bom? Em nome de Jesus. O textuário está, queridos, em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16, dizendo assim a palavra do Senhor. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Textuário desta lição nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, a depender do horário que você está assistindo esta aula. E a verdade prática é, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Bem intensa essa verdade prática, e vou repeti-la pela sua intensidade. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Esta aí, então, é o texto áureo para nossas vidas, porque ele traz essa direção do texto áureo e da verdade prática de todo o contexto. E como, após o texto áureo, a verdade prática, nós vemos também, sempre apresentamos para você, professor, os 3 objetivos da lição, que são norteadores, tanto para o professor desenvolver a lição, como também para o aluno ter a meta a alcançar de objetivo da compreensão da lição. Tá? O primeiro, segundo e o terceiro objetivo correspondem aos tópicos da lição, e o primeiro objetivo diz assim: ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Então, nesse primeiro aspecto do objetivo, nós temos aí 3 pilares do ensinar. Ensinar o quê? Que o Espírito Santo ensine e fundamenta a verdade espiritual, despertando a consciência, gerando fé e ensinando verdades divinas, tá bom? Segundo objetivo, mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo ao seu favor. E terceiro e último objetivo é enfatizar
destacar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representam o ápice da vida cristã. Então, por esses 3 objetivos, nós vemos já a intensidade e profundidade desses tópicos aqui, tá bom? Então, temos lido aí, então, os objetivos, queremos anunciar, e aí você aí acompanhar junto conosco a leitura bíblica em classe, que está em 3 referências nesta lição. A primeira em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 16. A segunda referência em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. E a terceira referência em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Acompanha conosco a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Leamos em Romanos, capítulo 8, verso 14 ao 16, depois em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14, e por fim Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Maravilha, meus irmãos. Essa foi a leitura bíblica em classe. Que o Senhor continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. E para nós iniciarmos aqui, então, já os comentários com o pastor Eliano nesta aula, nesta lição, como nós já dissemos, o título é O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Logo, é o assunto teológico da pneumatologia. Sim. A pneumatologia da parte divina, falando sobre o Espírito de Deus, e a pneumatologia na parte humana, antropológica, na parte humana. Então, a antropologia a pneumatologia divina e a pneumatologia humana, mostrando esse relacionamento do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Nós estamos aqui vindo de uma série de lições falando sobre o Espírito humano, a lição de número 10, que foi a primeira dessa série sobre o assunto Espírito, foi o Espírito, o âmago da vida humana. A segunda lição foi o Espírito e as disciplinas da vida cristã. E nessa terceira nós vamos estar estudando então o Espírito de Deus e o Espírito humano, tá? E logo neste relacionamento entre o Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito de Deus, surge uma palavra-chave nesse relacionamento. A palavra-chave então é comunhão. Tá? Então que você possa desfrutar e, professor, não esquecer da palavra-chave ao longo da lição, porque ela também serve como uma ferramenta para você ajudar o aluno não perder o foco e nem os objetivos da lição, tá bom? Por isso a importância deste assunto, tá? Porque nesta lição nós estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no Espírito humano. Então veremos esses aspectos tão importantes da obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo no Espírito humano, tá? No decorrer da lição, o pastor Eliano vai estar distinguindo aí o Espírito divino do Espírito humano. Por quê? Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão e da edificação pelo orar em línguas e a importância do fruto do Espírito, tá bom? Então, no decorrer desta lição, o pastor Eliano vai estar, e eu quero já anunciar, para passar o bastão para o pastor Eliano, no tópico de número 1, que tem por título A Obra Inicial do Espírito Santo. A importância dessa obra inicial do Espírito. Tem 3 subtópicos. O primeiro é consciência e fé. O segundo é a pedagogia do Espírito Santo. E o terceiro, a renovação da mente
neste tópico de número 1. Por favor, pastor, que traz o título, A Obra Inicial do Espírito. Maravilha, pastor Glaucio, conforme já mencionado pelo senhor, nós estamos na última lição deste bloco sobre o espírito humano. Estamos caminhando já para o final do trimestre, já na lição de número 12, faltando apenas mais uma que será uma lição conclusiva. Nós já trouxemos as definições sobre espírito na lição de número 10. Na lição 11 da semana passada, nós falamos a respeito das disciplinas da vida cristã que fortalecem o nosso espírito. E nesta lição, o nosso foco será mais a obra do Espírito Santo no nosso espírito. A comunhão que há entre o Espírito de Deus e o espírito humano. Conforme nós vimos aí no texto áureo, o apóstolo Paulo disse que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu estava vendo a aula do pastor Caramuru e ele diz que há na Bíblia uma relação muito próxima entre o espírito humano e o espírito de Deus. Nesta frase, por exemplo, nós vemos 2 vezes a palavra espírito, que às vezes fica difícil distinguir de qual espírito está falando. Muito bem. Na nossa tradução, na Almeida Revista e Corrigida, quando se trata do Espírito de Deus, ele está grafado com letra maiúscula. E quando é o Espírito humano, está com letra minúscula. Então, aí nós fazemos essa diferença. Sim. Então, aqui no texto áureo, o mesmo Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós vamos tratar bastante da obra do Espírito Santo. E aqui nesse primeiro tópico, conforme mencionado já pelo pastor Glaucio... Inclusive, né, pastor, eu mencionei 3 subtópicos, mas na verdade são 4. Isso. São 4 subtópicos. Isso. Aqui, a obra inicial do Espírito Santo. Nós vamos falar da obra inicial nesse tópico, depois vamos falar da obra continuada, da intercessão e, por fim, da transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida. E aqui nesses 4 subtópicos, nós trataremos da obra do Espírito Santo em nossa vida. E a pergunta que nós fazemos é: de que forma o Espírito Santo age na vida do crente? No primeiro subtópico, o comentarista nos apresenta que a ação do Espírito Santo, ela começa na nossa consciência. E lá na lição 6, nós estudamos sobre a consciência. Nós falamos ali que a consciência é o tribunal interior do ser humano. Sim. Deus nos criou com uma espécie de sensor interno para nos acusar quando estivermos errados, para nos direcionar, porém, essa consciência ela foi criada pura. Deus criou uma consciência pura no primeiro casal. Porém, ela foi corrompida pelo pecado. Sim. E hoje, conforme vimos já na lição 6, nós não podemos confiar totalmente na nossa consciência porque ela foi corrompida, foi manchada pelo pecado. E aí que entra o papel do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa consciência? Ele desperta a nossa consciência já no ato da conversão, mostrando primeiro que nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse papel é do Espírito Santo. Nós da Assembleia de Deus muitas vezes somos acusados de sermos semi-pelagianistas. Por quê? Porque nós acreditamos na participação do homem. Mas o semi-pelagianismo, ele acreditava que o homem pode, por conta própria, se chegar a Deus. Mas nós não cremos nisso. Exatamente. O primeiro passo para a conversão do homem é a ação do Espírito Santo na nossa consciência. Não pode existir cristianismo sem a participação do Espírito Santo. Sim. Não há essa possibilidade. Então, quando nós dizemos aqui que o Espírito Santo desperta a nossa consciência, nós nos voltamos para as palavras de Jesus, quando prometeu que enviaria o Espírito Santo. Ele disse, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. O Espírito Santo, ele nos despertou a nossa consciência, mostrando que somos pecadores e mostrando também que nós necessitamos da conversão. E aí entra o segundo ponto aí, que é a fé. Consciência e fé. Uma vez despertada a consciência da necessidade de conversão, o Espírito Santo produz em nós a fé
salvífica. E de que forma ele produz essa fé? A fé, nós vimos em Romanos 10, 17, que ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, onde é que entra o Espírito Santo na produção da fé? O Espírito Santo, ele age primeiro no pregador, que está pregando a palavra de Deus, e por outro lado, ele age no coração do ouvinte, para que ele compreenda aquilo que está sendo pregado. Então, sem ação do Espírito Santo, ninguém se converte. Mesmo que o pregador seja sábio, eloquente, que opere milagres, se o Espírito Santo não trabalhar no coração do ouvinte, não haverá conversão. Inclusive, né, pastor, essa ação do Espírito Santo é tão importante para levar até o arrependimento, né? Inclusive, é a ação do Espírito Santo que faz a distinção do arrependimento e do remorso. Exatamente. O arrependimento para mudança de vida, mudança de caminho, mudança de mentalidade. E o remorso já é aquele senso de culpa, mas continuidade de vida distanciada. Muito bem colocado. É importante a gente saber a distinção entre arrependimento e remorso. O remorso, às vezes, ele é o medo da punição. Sim. Por exemplo, um criminoso, ele chora ao ser preso. Não porque ele se arrependeu, mas é porque ele sabe que ficará um bom tempo na cadeia. Será punido. Então ele fica com medo daquilo, às vezes com raiva, porque foi preso, mas se soltar ele faz tudo de novo. E às vezes pior. Porque ele não se arrependeu. O arrependimento é diferente. O Espírito Santo, ele opera na nossa consciência e nos leva ao arrependimento, que é, a palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia, que vem de duas palavras. Meta, que é mudança, e nous, que é pensamento. Então é mudança de pensamento. Nós que vivíamos sem Deus, nós tínhamos uma mentalidade pecaminosa, uma mentalidade segundo o curso deste mundo. Uma vez em contato com o Espírito Santo, a nossa mentalidade foi mudada. E aí nós passamos a pensar na forma de agradar a Deus. E aí nasce no nosso coração a fé. Aí vem o segundo subtópico do ponto 1, que é a pedagogia do Espírito. O comentarista diz aí que a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Após a conversão, o Espírito Santo exerce o papel pedagógico e nos ensina as coisas espirituais. Paulo, ele diz o seguinte sobre o Espírito de Deus. Ele diz que que o Espírito de Deus penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Glória a Deus. E ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Então Deus tem muita coisa que nós não temos a menor condição de compreender. Porque Deus é transcendente, ele está muito acima daquilo que nós podemos imaginar. A nossa mente mortal, limitada, nós não temos condições de dimensionar o poder do nosso Deus, as suas maravilhas, mas o Espírito Santo, ele nos revela. Glória a Deus. Através da sua palavra, mas ele nos revela até certo ponto. Então nós só podemos compreender ou conhecer a Deus até o ponto que ele se revela. Até o ponto que ele se revela, nós conhecemos. Então quando eu vejo às vezes as pessoas dizendo, eu sou doutor em divindade, eu sou isso, eu fico pensando, coitado, com uma mente pequena, mínima, ínfima, perto da grandeza do nosso Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós descobrimos que nada sabemos e que somos pó e cinza diante dele. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse para os seus discípulos que iria voltar para o Pai. E eles começaram a se entristecer. E aí Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. E continuando esse discurso, chamado de as últimas instruções de Jesus aos discípulos, ele prometeu enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele disse assim, quando ele vier, ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele é o nosso mestre por excelência. Ele nos ensina a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele ensina, revela e dá discernimento de espíritos. Muito bom isso. Para quê? Para sabermos a procedência de manifestações espirituais. Agora é interessante nós termos em mente uma coisa. O Espírito Santo, ele revela de acordo com a palavra de Deus.
O Espírito Santo não traz novas revelações Sim. doutrinárias além do que já foi dito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: mesmo que um anjo do céu, ou um de nós, vos apresente outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Então o Espírito Santo não vai trazer novas revelações, porque esta revelação aqui, este livro aqui, ele está completo. Completo. E no Apocalipse, o apóstolo João disse assim, que se alguém acrescentar alguma coisa além do que está nesse livro, Sim. Deus enviará sobre ele as pragas que estão escritas no Apocalipse. E se alguém retirar alguma coisa desse livro, Deus retirará dele a parte que lhe cabe na árvore da vida. Tá. Então é muito sério isso. Embora nós cremos que o Espírito Santo nos ensina, que o Espírito Santo nos revela, que o Espírito Santo nos dá discernimento, é importante termos em mente que ele não vai trazer novas doutrinas, Sim. porque as doutrinas estão na palavra Estabelecidas, de Deus. fundadas. A renovação da mente é o terceiro subtópico desse primeiro tópico sobre a ação do Espírito Santo. Nós devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, que é imprescindível, indispensável para o nosso viver diário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: rogo-vos, pois, lá no capítulo 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os três aspectos, Os né, três pastor? aspectos. Da vontade de Deus, por ser Sim. a mente renovada, né? Exatamente. Então o ser humano longe de Deus, ele tem uma mente, como já falamos, corrompida pelo pecado e só pensa em fazer mal. Por que as pessoas fazem mal? Porque eles estão distantes de Deus e a sua mente está voltada para a natureza pecaminosa. O Espírito Santo, ele renova a nossa mente segundo os padrões de Deus. Ele transforma-nos de dentro para fora. Isso é o oposto do legalismo. O legalismo, ele quer apresentar uma fachada boa, bonita, mas por dentro, Jesus disse que é como sepulcro caiado. Um sepulcro pintado por fora, às vezes até com mármore, com granito, aquela coisa bonita, mas se você abrir, você vai ver ossos humanos e corpos em decomposição, uma coisa horrível. Então a renovação da nossa mente, ela produz transformação interior, e essa transformação interior, ela se manifesta também nas boas obras. Glória a Deus. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então nós não podemos achar que o fato do Espírito Santo ter nos transformado por dentro, isso não precisa se manifestar por fora. Nós vimos a semana passada, falando das disciplinas espirituais, e nós falamos a respeito da piedade interna e a piedade externa. A piedade interna é aquela que o Espírito Santo produz em nós, mas ela se manifesta também através do corpo. Sim. Através da piedade, nós fazemos orações, nós jejuamos, nós ofertamos, nós ajudamos o necessitado. Então não há nada de errado em fazer essas coisas. O que Jesus disse que o errado é você ter um exibicionismo. Nós vimos isso na semana passada. Então o Espírito Santo, ele produz uma renovação da nossa mente, e essa renovação, ela repercute na parte externa. O quarto e último subtópico, voz e luz. O comentarista diz aí que o Espírito Santo fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser e ilumina os olhos do nosso coração. E aí eu tenho aqui pelo menos algumas considerações sobre o Espírito Santo para nós entendermos isso. Primeiro, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e não uma força impessoal. Como uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem sentimentos e vontades. O Espírito Santo, ele ama, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo sente ciúmes, o Espírito Santo fala. Uma vez uma adepta de uma seita veio falar da sua religião para mim, eu disse para ela, olha, eu não sigo essa religião porque ela está contrária ao que a Bíblia ensina. Ela disse, não, claro que não. Aí eu falei, eu vou te dar um exemplo. Vocês dizem que o Espírito Santo, ele é uma força impessoal e não uma pessoa. Ela disse, é. Eu falei, não, não é.
Abra sua Bíblia em Atos 13, versículo 2, e nós vamos ver o que diz lá. E eu li lá para ela assim, ó, o Espírito Santo, e orando eles e jejuando, disse o Espírito Santo, Sim. separai para mim a Barnabé e Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Falei, uma força fala? Ela falou, não. E aí desconversou e saiu, nunca mais voltou para conversar comigo. Então, irmãos, uma força não fala. O Espírito Santo fala porque ele é uma pessoa. Mas o Espírito Santo, ele fala coletivamente com a igreja. Sim. Conforme nós vimos em Atos 13, 2 e 3. E também nos textos de Apocalipse 2 e 7, 2, 11, 2, 17, 2, 29, 3, 6, 3, 13 e 3, 22. Em todos esses textos aqui, do Apocalipse, Jesus diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele fala coletivamente com a igreja, mas ele fala também individualmente com cada crente. Por exemplo, em Atos 8, 29, o Espírito Santo disse a Filipe, levanta-te daqui, vai lá para o caminho de Gaza, que está deserto. Então tinha uma alma lá precisando ouvir a palavra, e o Espírito Santo falou com um crente em particular, e disse, vai lá. E deu lá a palavra e aquela alma se converteu. O Espírito Santo também esclarece as nossas dúvidas e nos dirige nas tomadas de decisões quando a ele recorremos. Em Atos 15, 28, os apóstolos reunidos ali no primeiro concílio da igreja de Jerusalém, na conclusão na deliberação daquele concílio, Tiago disse assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então o Espírito Santo esclarece as dúvidas e dirige os crentes. Sim. O Espírito Santo também ilumina a nossa mente, nos dando entendimento e paz. Paulo disse assim aos Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. E ele diz também que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então Exato. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. O Espírito Santo, ele também ilumina a nossa mente. Ele nos dá entendimento e paz, mas ele ilumina-nos para compreendermos a nossa vocação. Veja o que Paulo diz aos Efésios. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós que somos crentes pentecostais, nós cremos que o Espírito Santo ele tem uma chamada ministerial, vocacional, para cada um de nós numa área. Uns foram chamados para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, profetas, pastores e doutores. E outros foram chamados para servir na igreja do Senhor. Exato. Uns foram chamados para presidir, outros foram chamados para exercer a misericórdia, outros foram chamados para ensinar. Nós estamos aqui com essa vocação. Sim. E temos consciência de que o Espírito Santo nos chamou para isso. Então ele, além de chamar, ele nos faz também, ele ilumina a nossa mente para compreendermos qual é a nossa vocação. E não tem coisa pior, pastor Glaucio, do que você estar em um trabalho na igreja que você sabe que não é a sua vocação. Que você sabe que Deus não te chamou para aquilo. Você estará atrapalhando a obra de Deus. Então ore a Deus, inclusive você, professor, que me assiste, ore a Deus, e peça para que o Espírito Santo te ilumine. Se você sente que não tem essa chamada, dê o lugar para outro. Saia para não atrapalhar a escola bíblica dominical. Se você dirige uma congregação, você sente que Deus não te chamou para ser pastor, não fique lá maltratando o rebanho do Senhor. Peça para sair. Agora, se você sente a chamada, coloque-se na posição e diga, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim. Glória a Deus. Então esse foi o nosso primeiro tópico, a obra inicial do Espírito Santo em nossas vidas. Maravilha, pastor Eliano. Excelente comentário nesse primeiro tópico. E o senhor disse a respeito do zelo de se fazer, né? Sim. Neste primeiro tópico, o pastor Eliano comentou um pouco sobre os dons e fez uma breve pincelada sobre os frutos que advêm da ação do Espírito Santo em nosso interior, através da piedade, que é a disciplina que nós estudamos na aula passada. Porém, é interessante, né, pastor, como a ação do Espírito Santo, ele distingue isso. Sim. Nos dons, ele manifesta a sua vontade, Sim. né, em repartir os dons para a igreja segundo a sua vontade. Sim. O texto diz lá, Exatamente. em 1 Coríntios 12. E no 1 Coríntios 12, verso 28, eu acho interessante, pastor Leandro, que ele fala sobre os dons de socorros. Sim. Então nós vemos a ação do Espírito Santo para dar dons à igreja como um corpo, Sim. um corpo constituído por muitos membros, mas também nós vemos a ação do Espírito Santo para dar dons à igreja no sentido de ministério. Sim.
Ou seja, então nós vemos os dons espirituais, que é a capacitação do corpo como um todo, como o senhor disse muito bem, a outorga dos dons pelo Espírito Santo no sentido coletivo, mas também a outorga dos dons pelo Espírito Santo no sentido ministerial. Pastores, profetas, ensinadores. Por isso, você, professor, se dedique, se empenhe, busque do Senhor, que o Senhor é poderoso, como diz também em Coríntios, né? 2 Coríntios, porque essa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. O Senhor, ele capacita e te envia, tá? Eu tenho uma frase comigo, pastor Eliano, que diz assim: aquele que Deus chama, ele capacita. Aquele que ele capacita, ele envia. Aquele que ele envia, ele cuida. E de quem ele cuida, ele exige. E se ele exige, ele recompensa. O Espírito Santo, ele faz esta obra, tá? Tudo isso porque tem a obra inicial, como foi expressado pelo pastor Eliano aqui, no tópico de número 1. Então vamos partir para o tópico de número 2, que o título é Testemunho, Intercessão e Edificação. Essas 3 ações do Espírito Santo em nosso interior, tá? Testemunho, intercessão e edificação, segundo tópico, pastor, por favor. Maravilha. O tópico anterior ele foi mais extenso, nós nos detemos um pouco mais, porque ele tinha 4 subtópicos. Esse tem apenas 2, e embora aí no título tenha 3 itens, o comentarista falou apenas de 2. Testemunho, intercessão e edificação. Então ele não falou de edificação aqui nesse subtópico, porém, no terceiro tópico ele fala de edificação. Então nesse segundo tópico nós falaremos aí sobre o testemunho, intercessão e edificação do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica ao Espírito. Lá no capítulo 8 de Romanos, conforme já mencionamos, que é o texto áureo desta lição, fala da função do Espírito Santo na comunicação com Deus. Menciona também a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O nosso espírito, ele se relaciona com Deus, com o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele habita dentro de nós. Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos, ele disse 2 coisas interessantes. O Espírito Santo está convosco e estará em vós. Então, naquele momento em que Jesus falava com eles, o Espírito Santo já estava com eles, através da pessoa de Jesus, porque onde Jesus está, o Espírito também está. Não existe separação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos estudar isso no próximo trimestre com mais detalhes, mas é importante o crente saber disso. O Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, é um único Deus em 3 pessoas. Então, onde está o Pai, está também o Espírito e o Filho. Não existe aquela ideia que muitos pregadores tinham antigamente de falar que o Espírito Santo será retirado da terra, que o Espírito Santo não está no céu porque ele foi enviado à terra, que Jesus não está na terra porque ele foi enviado ao céu. Irmãos, isso é desconhecer a onipresença de Deus. Deus é onipresente, ele está no céu, ele está na terra, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando nós falamos Deus, nós estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas. Então o nosso espírito, ele se relaciona com o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito e ele habita em nós e se comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo cria em nosso espírito a convicção de que nós somos filhos de Deus. Por isso que Paulo disse assim, o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Há um equívoco de muitas pessoas de achar que todas as pessoas são filhas de Deus. Isso é um equívoco, é um erro, porque em João 1:12, Jesus disse que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Mas somente aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus, são filhos por adoção. E o Espírito Santo, ele nos dá esse testemunho com o nosso espírito de que não precisa temer, pois somos filhos de Deus. Ele também diz que nós
Paulo diz também que nós não recebemos o espírito da escravidão, mas nós recebemos um espírito de convicção pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão aramaica equivalente a paizinho, papai. Sim. É uma expressão carinhosa de um filho para com o pai. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender Deus como pai. Deus, embora seja nosso Senhor, embora seja nosso Rei, embora seja nosso Criador, embora esteja muito acima de nós em todos os aspectos, até, como eu já disse, muito além daquilo que nós podemos imaginar, ele nos adotou como filhos. Glória a Deus. Ele nos deu o direito de ser chamado filhos de Deus. E nos deu a herança. Nós somos co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Exato. Então Jesus Cristo, ele veio como mediador entre Deus e os homens e nos alçou à condição de filhos de Deus. Glória a Deus. Aí Deus. o apóstolo Paulo diz que o Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ele confirma que nós somos filhos de Deus. No segundo subtópico, o comentarista diz que o Espírito Santo intercede por nós. Lá em Romanos 8, 26, é um texto muito conhecido, que diz o seguinte: o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Glória a Deus. Assistir aqui não é assistir como espectador, como assistir TV ou assistir a um jogo, não. Assistir aqui é dar assistência. Significa dar assistência. Então nós estamos orando, as palavras fogem, não sabemos que palavras usar. Se nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, o texto diz que ele nos dá assistência em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? Como diz o hino da irmã Lauriette, são aqueles gemidos que não podem ser expressados através de palavras. É uma fala do Espírito Santo direto com o Pai que nós não temos palavras para compreender ou para expressar. Então Paulo disse em Romanos 8, 27, que o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas é importante lembrarmos, e o comentarista lembra isso nesse subtópico, que a intercessão do Espírito, ela estará sempre alinhada à vontade de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. E ele não pensa e nem age diferente do Pai. Sim. É muito importante o professor, o aluno, ter em mente isso. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Ele não age diferente de Deus. Não existe aquela possibilidade, eu pedi uma coisa para o Pai, mas o Pai não está querendo me dar, o Pai está demorando, então eu vou apelar para o Espírito. Eu vi um irmão dizendo... Tipo as instâncias, né? Para outra instância. No Poder Judiciário, a gente tem isso. Eu sou julgado na primeira instância e aí recebo uma sentença com a qual eu não concordo. Ou que eu acho que o meu advogado acha que está errado, que o juiz atropelou lá a justiça, a lei. Então ele apela para a segunda instância, ou segundo grau. Se também for condenado lá, ele apela para o STJ, que é o terceiro grau. E se ainda assim no STJ for condenado, e aí eu tiver muito dinheiro, eu apelo para o STF. E alguns hoje estão apelando para as esposas do ministro, que é advogada, e pagam uma fortuna lá para conseguir lá. Mas com Deus não funciona assim. Quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus, estão envolvidos nesta oração o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, a quem nós dirigimos a oração, o Filho, em nome de quem nós falamos, e o Espírito que nos ajuda a orar. Sim. Ele nos dirige, coloca a palavra certa. Se nós não sabemos que palavra usar, ele mesmo traduz lá para o Pai o que nós precisamos, porque ele compreende, ele conhece o nosso interior. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, repito, são um único Deus, embora três pessoas. E é interessante o senhor ter dito isso, pastor Leandro, por quê? Na ação da Trindade em nossas vidas, ou na humanidade, ou de Gênesis a Apocalipse, nós vemos essa revelação. Sim. Tanto no Antigo Testamento, nós vemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. No Novo Testamento, nós também vemos isso. Inclusive, o Novo Testamento, né, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, inicia com a ação da Trindade ali, exatamente. No ministério, no início do ministério de Jesus. E por isso, meu irmão, minha irmã, é que nós vemos essa revelação de Deus como Pai,
ele sendo o Criador Sim. e disponibilizando a adoção, Sim. através de quem? De Cristo. Por isso que na obra da redenção nós vemos o Pai, Deus, como Criador, o Filho como Redentor e o Espírito Santo como o Regenerador. Sim, exatamente. Então, os três agem Sim. em uníssono, vou dizer assim, Sim. pastor, em uníssono, num só tom, numa só voz, numa só harmonia, num Sim. só propósito, para executar essa salvação em nós. Exatamente. O Pai, ele executa a criação e disponibiliza Isso. a adoção. Cristo, ele paga o preço da Sim. nossa redenção e executa, ele assina Sim. o testamento, ele assina o documento, Isso. nos fazendo adotados. Isso. A carta de alforria. E lhe dando o mesmo direito a um filho biológico. Sim, Então, exatamente. inclusive, quando o senhor distinguiu muito bem, é esse o significado que Paulo traz. Sim, Né? Quando ele exatamente. fala da adoção de filhos, eu gosto de um texto, pastor, de Gálatas, capítulo 4, quando ele fala, e chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Sim. para nos resgatar da lei e nos enviou ao nosso coração, Sim. nos dando a adoção de filhos e enviando ao nosso coração o Espírito que clama Abba Pai. Então, Isso. o Espírito Santo, ele age na criação em nós, ele age também na redenção nos convencendo e age também na regeneração produzindo Verdade. em nós essa nova natureza divina. Sim. Muito bem, pastor Eliano. Então, o comentário você não mencionou aí, ele mencionou apenas no título, a edificação. Mas o Espírito Santo, ele edifica. Quando nós falamos de edificação, nós precisamos lembrar, isso nos voltamos obrigatoriamente para uma construção de um edifício. Sim. E numa construção de um edifício, ele precisa de um bom alicerce, precisa de colunas e de manutenção constante para que não caia, para que não venha a ruir. Isso. E aí lá em 1 Coríntios 3:11, Paulo fala que o alicerce do crente é Cristo. Ele fala assim, eu como sábio construtor, eu pus o alicerce, que é Cristo. Mas veja... Veja cada um como edifica. E ninguém pode pôr outro alicerce, outro fundamento, além daquele que já está posto. Então nós hoje edificamos sobre Cristo. Então o Espírito Santo, ele edifica sobre Cristo. Ele não põe outro fundamento. Também as colunas que sustentam o cristão são o quê? A doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, a comunhão, o partir do pão e as orações, conforme está lá em Atos 2:42. Então, o que nos sustenta? A palavra de Deus, a comunhão com Deus e com os irmãos, o partir do pão, a comunhão ali, a ceia do Senhor, e também as orações. Sem oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder, já diziam os mais antigos. Então, a manutenção de um edifício cristão, ela consiste no quê? Na prática das disciplinas espirituais, conforme vimos na lição passada, através do quê? Da vigilância, da oração, do jejum, da leitura e meditação da palavra de Deus. Se fizermos isso, o nosso edifício espiritual estará em constante manutenção. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos avançar para o terceiro tópico, que o nosso tempo aqui já está bem exatamente, escasso, gostaríamos pastor. de ter bastante tempo, né, pastor? Sim. Mas porque o Espírito Santo nos envolve, falando do Espírito Santo é sempre uma bênção, estudando a palavra, nós oramos para que o Senhor te abençoe, você aí que nos acompanha nesta aula, no seu lar, na sua família, no seu ministério, na sua igreja, em nome de Jesus. O terceiro tópico, então, é a edificação e fruto do Espírito. Importante esse tópico. Maravilha. Aí, é o terceiro tópico, e também já partindo para a conclusão, mas grave isso, professor, lembrando, como foi mencionado no tópico de número 2 aqui, pelo pastor Eliano, ele falou bastante desse relacionamento entre o Espírito de Deus, o Espírito humano, entre o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Logo nós voltamos à palavra-chave desta lição, a comunhão. Então, que nós não esqueçamos da comunhão, porque ela também é importante para esse tópico de número 3. Edificação e fruto do Espírito. Pastor Eliano, por favor. Esta lição, pastor Glaucio, ela é muito abrangente. Sim. O assunto pneumatologia, que é a pessoa e obra do Espírito Santo, tem muita coisa para se falar, e nós já abordamos algumas aqui, e se nós não tomarmos cuidado, o nosso tempo extrapolamos, porque aqui é uma pré-aula e nós não podemos
permanecer muito tempo aqui. Mas é importante falar. Temos também o fruto do Espírito, os dons espirituais. Tudo isso está relacionado à pessoa e obra do Espírito Santo. E aqui nesse terceiro tópico, o comentarista nos traz 2 tópicos importantes. O primeiro é o Espírito ora bem e o segundo, o ápice da vida cristã. Nesse primeiro subtópico, ele fala que a ação do Espírito Santo no espírito humano é vista também quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. A glossolalia, né, pastor? O que Paulo diz sobre isso? Ele fala assim: se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que Paulo está dizendo aqui? É que a oração em línguas, não aquele falar em línguas que inicialmente, quando o crente é batizado no Espírito Santo, que aquele falar em línguas ali é uma evidência de que o crente foi batizado. Mas ele está falando aqui da variedade de línguas. Essa variedade de línguas, para uma mensagem à igreja, precisa de intérprete. Sim. Mas se não houver intérprete, Paulo diz que nós devemos falar conosco mesmo e com Deus. E aí o nosso espírito é edificado, mesmo que o crente não entenda aquilo que foi falado. Quando alguém está falando em língua estranha, não é uma língua que ele conhece. Não, ele fala e ele não entende nada, mas o seu espírito é edificado. Sim. Por quê? Porque o seu espírito está em conexão direto com Deus. Esse dom de variedade de línguas, ele foi concedido à igreja e necessita de uma interpretação. Mas para a edificação da pessoa que ora em línguas, Paulo diz que ele deve falar em línguas consigo mesmo e com Deus. Orar em línguas é um presente de Deus para a edificação do nosso espírito. É uma forma de nos conectarmos a Deus profundamente, fortalecer o nosso interior e renovar a nossa fé. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque a Deus em oração. Nós, da Assembleia de Deus, nós cremos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. E Pedro disse assim, que esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, através do falar em línguas, o seu espírito é edificado, mesmo sem você entender o que está acontecendo. Você fala em línguas e é edificado por Deus. E aí no segundo subtópico, para nós caminharmos para a conclusão, fala do ápice da vida cristã. O Espírito Santo, ele produz no crente as virtudes listadas lá em Gálatas 5:22, que são chamadas de fruto do Espírito. Essas virtudes, elas representam o ápice ou o ponto mais elevado da vida cristã, que envolvem todo o nosso ser. Quando nós falamos das virtudes do fruto do Espírito Santo, o apóstolo Paulo listou 9 virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. O fruto do Espírito, ele aparece no singular. E por quê? Eu já vi algumas pessoas dizendo, os frutos do Espírito. Não, não são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é um único fruto com várias virtudes. O nosso pastor presidente trouxe um estudo maravilhoso sobre o fruto do Espírito aqui em São Carlos, na Assembleia de Deus, e em cada terça-feira ele falava sobre uma das virtudes. Em um ele falou sobre o amor, em outra ele falou sobre a alegria e assim sucessivamente. É muito importante a gente saber isso. Por que ele está no singular? É porque não é possível você ter uma dessas virtudes e não ter as demais. Não é possível você ter amor e não ter alegria. Sim. Não é possível você ter a alegria que vem do Espírito Santo e não ter paz. Não é possível você ter a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e não ser longânimo, ou não ter paciência. Ser uma pessoa pavio curto, que anda chutando o pau da barraca, brigando com todo mundo, não é possível. Sem bondade, né, pastor? Sem bondade, ser uma pessoa maldosa, sem fé, sem fidelidade, sem mansidão e sem domínio próprio. Isso não combina com quem nasceu de novo. Quando o Espírito Santo produz o fruto em nosso coração, no nosso coração existe amor, existe alegria, existe paz, existe domínio próprio. O fruto do Espírito Santo, portanto, ele é o resultado de uma vida cristã sob a direção e o domínio do Espírito Santo.
E essas virtudes, elas são produzidas em nosso interior pelo Espírito Santo. E elas estão relacionadas ao nosso caráter. Não podem ser criadas artificialmente Sim. ou simuladas. É claro que alguém finge. Paulo diz assim, o amor seja não fingido. E isso significa que existem amores fingidos por aí. Existem pessoas que dizem que amam, mas depois matam, entre aspas, por amor. Porque o amor não faz mal ao próximo. Existem pessoas que dizem que são boas, mas quando você se relaciona com elas, quando você convive com essas pessoas, você percebe que é uma pessoa má. É uma pessoa que tem maldade no coração, é uma pessoa que faz mal ao próximo, as suas atitudes são malignas. Foi interessante você falar disso aí, pastor, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu a Tito falando sobre isso, né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Exatamente. Fala que conhece a Deus, que anda na piedade, mas nega a eficácia dela. A eficácia dela. Qual é a eficácia da piedade? As virtudes que ela produz. Exatamente. Quer dizer, qual é a eficácia do fruto do Espírito? As virtudes que emana desse fruto, né? Que são esses aí enumerados por apóstolo Paulo, como mencionado pelo senhor, pastor. O apóstolo não, Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola, ele fala muito de fé e obras. Ele diz, se alguém, você pode dizer eu tenho a fé e o outro tem as obras, ele fala, fé sem as obras é morta. E ele diz assim, crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios o creem e estremecem, mas muito não obedecem. O apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele foi mais além. Ele falou, se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso, é do maligno. Então não adianta você dizer, eu amo a Deus, se as suas obras desmentem isso. Então o fruto do Espírito, ele é virtude, mas é virtude que se manifesta. É uma virtude interna produzida pelo Espírito Santo, mas que ela se expressa exteriormente através das nossas ações. E essas virtudes, pastor, é interessante que ela está, o propósito de cada uma delas é sempre o benefício do próximo, né? Exatamente. Então acaba que cumprindo, quem produz o fruto do Espírito, manifestando essas virtudes, ele acaba que cumprindo o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz assim, que o cumprimento da lei é o amor. Por quê? Porque quem ama não mata, quem ama não mente, quem ama a Deus, por exemplo, obedece a Deus, quem ama obedece pai e mãe, respeita pai e mãe, quem ama o próximo, ele é um cumpridor das leis humanas, ele não anda brigando com o próximo na rua, ele respeita o limite do próximo, o direito do próximo. Então o amor, ele é o resumo da lei. Se você ama, você cumpriu toda a lei. Maravilha. E essas virtudes é bastante interessante nós estarmos atentos, igreja, porque foram enumeradas pelo apóstolo Paulo. E nós, comparando em outros textos da Bíblia, nós vemos essa importante enumeração. Em Mateus capítulo 5, nós vemos Jesus enumerando as bem-aventuranças. São 9 também. Lá em Mateus capítulo 5, sobre o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, 6 e 7, no Evangelho segundo escreveu Mateus, mas ali no capítulo 5, Jesus enumera as bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças, no sentido da coletividade do reino de Deus. Aí em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos o apóstolo Paulo também enumerando os dons coletivos para a igreja, ou seja, os dons para o corpo de Cristo, para a membresia do corpo de Cristo. 9 dons ali enumerados, né? E também para os frutos, para o fruto do Espírito com as suas virtudes, nós vemos também enumerado pelo apóstolo Paulo 9 virtudes. O que isto quer dizer? Enquanto os dons refletem aquilo que nós fazemos, os frutos refletem aquilo que nós somos. Então, enquanto os dons refletem aquilo que eu faço em Cristo, o fruto do Espírito com as suas 9 virtudes manifesta aquilo que eu sou em Cristo. Por isso, esta importância. E a bem-aventurança, eu costumo falar, pastor Eliano, lá em Mateus capítulo 5, as 9 bem-aventuranças, eu costumo falar que ela é a Constituição Federal do Reino de Deus. Exatamente. Porque ali Jesus ele inaugurou o Reino de Deus falando sobre as bem-aventuranças, como que sendo a Constituição, a Carta Magna
do reino dos céus. É um resumo do ensino de Jesus. E é importante também a gente destacar, falando sobre fruto do Espírito e dons espirituais, que os dons não são para todos. Exato. O fruto é para todos. É para todos. Os dons não são para a salvação. Os dons é para você fazer a obra de acordo com o que Deus Chamou. determinou para a sua vida. Você pode não ter dons espirituais e ser salvo, mas você não será salvo se não tiver fruto do Espírito Santo. Exato, pastor, muito bom. Você não será salvo se você não tiver amor. Você não Muito será bom. salvo se você não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, e se eu não tiver o dom de profecia? Serei salvo. E se eu não falar em línguas? Serei salvo. Embora o meu trabalho será deficiente. Porque o próprio Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o revestimento de poder, ele é indispensável para fazer a obra. Isso sim é para todos, Sim, né, pastor? Agora os dons... Mas a salvação, ela não está relacionada ao batismo no Espírito Santo. Exato. A entrada do Espírito Santo no crente para produzir a regeneração e a santificação é outra coisa. Que é aquele texto que o senhor falou, de Romanos 8,14. Sim. 8,9. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Não é dele, exatamente. Então esta introdução, esse ter ou não ter, está vinculado à regeneração para a salvação. Exatamente. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7 também, Sim. né? Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, Sim. profetizamos. Isso. Aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Exatamente isso. Maravilha, irmãos. Vamos então partindo para a conclusão, depois dessa linda exposição do pastor Eliano, que nos inspira, viu, pastor Eliano? A ler Bíblia, nos inspira a orar para adquirir essa sensibilidade com o Espírito Santo, esta comunhão com o Espírito Santo, porque enquanto a leitura da palavra nos fortalece, nos reveste o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus, a oração, a intercessão nos dá sensibilidade para percebermos, discernirmos a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, tá? E quero fazer aqui a conclusão, então, porque com alegria, esta aula o Senhor nos abençoou muito mais uma vez, tá bom? Amém. Conclusão dizendo assim pelo pastor Silas Queiroz. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Glória a Deus. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Então, o objetivo desta aula é para glorificar a Cristo e vidas serem edificadas. Repita esse último parágrafo da conclusão. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Este é o objetivo desta aula. O nome do Senhor ser glorificado, a sua vida edificada, porque o Senhor está agindo entre nós. Deus abençoe a tua vida. Muito grato pela sua companhia até aqui. Continua conosco, siga o canal, tá, da AD Belém, São Carlos. Também tem o pastor Eliano, ele já vai dar o endereço do blog dele. Então você também siga, acompanhe, porque Deus estará abençoando a tua vida, em nome de Jesus. A minha gratidão, a minha consideração, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Eliano, por favor, suas considerações. Maravilha, pastor Glaucio, quero agradecer mais uma vez ao senhor e à superintendência pelo convite para estarmos aqui, servindo a Igreja do Senhor. E conforme mencionado pelo pastor Glaucio, eu tenho um blog, ueliano.blogspot.com. O Eliano com um W e com um L só. Ali eu publico semanalmente os comentários de cada tópico das lições, aprofundando um pouco mais o assunto, que aqui o nosso tempo é escasso, mas ali eu me debruço sobre o assunto da lição, pesquiso sobre a palavra-chave, coloco lá a introdução, depois comento o primeiro tópico, o segundo tópico, separadamente, para você estudar a palavra de Deus conosco. E domingo, próximo domingo, a aula na Escola Bíblica Dominical em todas as nossas igrejas, você é o nosso convidado. Peço também que você curta este vídeo, que você deixe um comentário qualquer e compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas. Para quê? Para que o nosso vídeo ganhe relevância, para que o YouTube distribua esse conteúdo para outras pessoas e possamos alcançar muito mais pessoas com o ensino da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.